nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, dia 9, ouvimos este Evangelho que nos questiona profundamente. Poderíamos dizer que estamos diante de uma das páginas mais difíceis da Sagrada Escritura, onde Jesus coloca diversas exigências para a vida cristã. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolvam. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como eu bem disse no início desta reflexão de hoje, estamos diante de uma das páginas mais difíceis da Sagrada Escritura. Se não difíceis para nós, claro, mas exigente. E Jesus é muito exigente conosco e nos chama a vivenciar isto que Ele hoje nos ensina no Evangelho, que não é fácil, não é tão simples assim, mas se nós quisermos vivenciar o amor com o qual Ele nos amou por primeiro, nós precisamos ter estas preocupações. Precisamos ter este olhar diante da realidade que vivemos. Jesus nos ensina
a sermos misericordiosos, como o Pai Celeste é misericordioso. E os frutos da misericórdia são o amor incondicional e o perdão das ofensas. Nós ouvimos de uma maneira muito clara Jesus nos dizer que devemos amar os nossos inimigos, rezar por aqueles que nos caluniam. Isto é, não podemos devolver o mal com o mal. Nós não podemos viver a lei do talião, olho por olho e dente por dente. Mas é preciso que tenhamos a misericórdia em nossos corações. Precisamos perdoar as ofensas que nos fazem. Precisamos retirar do nosso coração as raivas, os rancores, as coisas que fazem mal em nossa vida. Precisamos viver a misericórdia acima de tudo. Jesus diz: o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também a eles. O que nós fazemos de extraordinário se amarmos somente aqueles que nos amam? O que estaremos fazendo de extraordinário se nós saudarmos somente aqueles que têm carinho por nós? Nós esperamos uma recompensa não deste mundo, porque aquele que espera do outro, humano, normalmente se decepciona. Nós precisamos ter esperança em Deus. E a recompensa que nós vamos alcançar por isto não é deste mundo. A recompensa que nós queremos não está presente neste mundo. A recompensa que queremos vem de Deus. É a vida nova, é a ressurreição. É um dia podermos participar da eternidade. É esta recompensa que nós aguardamos. Por isso, muitas vezes, Jesus fala de recompensa. Nós queremos ser recompensados por Deus na eternidade. As coisas deste mundo são tão passageiras, nada que temos é nosso, ou às vezes imaginamos que temos tanto, mas podemos perder de uma hora para outra, porque podemos morrer de um instante para outro. E que adianta a riqueza? E que adianta o que cobramos dos outros, se nós não vamos levar nada disto para junto de Deus? Por isto a ganância é tão condenada pelo Cristo, e ele vai dizer sobre os empréstimos. Se a gente empresta querendo de volta, é até estranho a gente falar isto, né? Porque nós vivemos uma mentalidade capitalista, mas Jesus diz que nós não precisamos querer receber de volta. É interessante a visão de Jesus, e que é para nós. Depois ele nos fala que não devemos julgar, porque quem julga o outro está abrindo a possibilidade de ser julgado também. Nos pede para que sejamos misericordiosos, porque o Pai é misericordioso. Enfim, precisamos ter, assim, uma infinidade de gestos, de atitudes, que demonstrem que o nosso coração está voltado para o alto e não para este mundo apenas, que tanto nos entristece, que tanto nos magoa, mas precisamos ter os olhos fixos em Jesus, no alto, buscando as coisas do alto, como diz São Paulo, porque as coisas deste mundo decepcionam. Por fim, Jesus vai dizer que com a mesma medida com que medirmos os outros, nós também seremos medidos. Portanto, cuidado com o seu julgamento. Cuidado com as exigências que fazemos aos outros, porque da mesma forma Deus fará conosco. Com a mesma medida que eu medir o outro, eu também serei medido. Então é preciso que tomemos cuidado, que tiremos do nosso coração o egoísmo, a injustiça, mas precisamos ser sinal de misericórdia, de comunhão
com o próximo, com aqueles que sofrem, com aqueles que necessitam tanto de nós. Precisamos modificar a nossa vida. Esta é a verdade, de acordo com o Evangelho que nos é proclamado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E seja feliz.